Boa noite a todos que nos acompanham no canal Peter e Coutinho. Já agradecendo, né? Passamos dos 14 mil inscritos, já está se aproximando dos 14,5. Que a gente vai continuar crescendo aí, vamos aumentando mais e mais, graças ao carinho e também a credibilidade nossa em relação a vocês. E que a gente sempre ajude o máximo possível. Então não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar, dar like e também fazer as perguntas necessárias. Dentro do possível a gente responde. E algumas a gente não responde porque no próprio vídeo e nas respostas anteriores a outros ouvintes, internautas, nós já está respondida. Então vamos começar aqui pela Laninha, mostrando a situação de hoje, mostrando todo o Pacífico frio. Tem umas manchas aqui de água quente, mas isso aqui logo logo vai sumir também. Toda a região do Pacífico praticamente com água fria e começa a esfriar também o Atlântico Sul. O Atlântico Tropical também tem várias manchas de água frias. Então os oceanos no contexto geral do hemisfério sul continuam não muito favoráveis a uma chuva regular para a gente. Mas no finalzinho do vídeo a gente volta a falar da Laninha. Aqui a previsão para terça-feira, dia 8 de dezembro. Novamente tem esse canal de umidade começando na região amazônica, passando pelo centro-oeste, sudeste e saindo aqui na altura de São Paulo, Rio. Aqui no norte do país, chuvas isoladas no Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, pegando o Rondônia, toda essa parte aqui norte e o Tocantins, com condições de chuva e períodos de melhora. Nas áreas em tons de cinza, nessas regiões aqui, é mais nebulosidade do que chuva. Nas áreas em tons de verde, tem chuvas e com períodos de melhora. Onde tem mais o tomzinho de azul, a chuva é mais constante, e onde tem esses tons de vermelho é onde pode ter alguma chuva forte ou algum temporal isolado. Aqui na região em cima do Solimões, ou Amazonas, e aqui também na região de Roraima, onde também pode ter algumas pancadas fortes. Avançando no Maranhão, deu uma melhorada. Boa parte do estado, principalmente a metade oeste do estado, tem uma situação melhor de chuva, desde o litoral até a divisa com o Tocantins. Nessa parte, na metade mais leste, a chuva é bem irregular, sendo mais nuvens do que chuva. No Piauí, chuvas isoladas na região, maior parte do estado sem chuva, com chuva muito mal distribuída. No Ceará, também condições de chuva um pouco melhor aqui nessa parte centro-leste do estado. Em boa parte do estado, chuvas muito irregulares, maior parte tempo bom. No litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia, fica com tempo com aquela chuvinha de sol, nuvens e chuva. Por enquanto, na área do semiárido, aqui na região do interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e boa parte da Bahia e Piauí, fica com tempo ainda seco. Na região do extremo oeste da Bahia tem chuvas isoladas, principalmente nessa parte mais próxima a Goiás e sul do Tocantins e divisa com Minas. Boa parte da Bahia com tempo mais seco, alguma chuva vai e volta na região de Salvador e Recôncavo Baiano, de repente até alguma chuva um pouquinho mais forte não se descarta. No sul da Bahia tempo bom, para quem quer pegar praia, está bem excelente. Aqui no Espírito Santo, boa parte com tempo bom, ficando com chuva e instabilidade no sul do Espírito Santo. Tocantins com chuva muito boa para o pessoal que está na pecuária e também nas lavouras em geral. Claro que é irregular, alguns pontos ela vai ser um pouco mais forte, outros só uma chuva fraca isolada. No Mato Grosso continua com chuva muito irregular, principalmente na metade norte, melhora um pouco na área central e sul do estado, região da divisa com Goiás, região de Primavera do Leste, melhora um pouquinho na região de Cuiabá, pouca chuva no Pantanal. No Goiás, a chuva é boa na parte centro-sul do estado, principalmente aqui próximo a Minas, desde a região aqui do oeste de Minas até o Triângulo Mineiro. Chove bem em parte de Minas Gerais, principalmente na área central, incluindo BH e parte sul, área do Café. Chove com mais intensidade no Rio, já teve chuva forte hoje, conforme a gente havia dito no domingo. Continua com algumas chances, alguns temporais isolados aqui no Rio, exige cuidado, seja na área serrana ou na capital. Também aqui na divisa com São Paulo. São Paulo tem chuvas fracas isoladas pelo estado. Nessa área aqui em cinza é mais nuvens do que chuva. Boa parte do Mato Grosso do Sul com condições de tempo assim mais para bom e seco, principalmente essa parte aqui em branco. A metade oeste do estado, o norte, nordeste e leste do estado, alguma chuva e trovada isolada. Geralmente, a maior parte dessas chuvas ocorrem entre a tarde e a noite, algumas eventualmente madrugada e início da manhã. No sul, boa parte do interior do sul, o tempo é bom.
ficando mais instável na faixa leste. Mas a gente fala com detalhe mais à frente. Paraguai com tempo seco, Argentina com tempo seco, Uruguai com tempo seco, alguma chuvinha aqui na parte leste. Na Bolívia também vai ter alguma chuva isolada em todo o território, principalmente aqui na divisa com o Brasil. E aqui chuvas ou trovadas aqui na região andina, aonde for muito alto até alguma neve. E aqui no sul, como se pode ver, a chuva se concentra mais na faixa leste do estado. Nessa área aqui do Rio Grande do Sul choveu bastante hoje, trouxe até transtornos, principalmente na região de Rio Grande, alguma chuva mais intensa na área de Pelotas, mas já amanhã já melhora. Chove alguma coisinha aqui no nordeste do Rio Grande do Sul e um pouco mais aqui na região da Lagoa dos Patos, pegando a área de Chuvisca, Canguçu, Pelotas, talvez próximo de Bagé, Jaguarão e a região da Lagoa Mirim e Chuí. Então essa faixa aqui do Rio Grande do Sul que pode ter alguma chuva. Na imensa área do Rio Grande, nas áreas de produção, o tempo segue seco. Bom para os tratamentos, para as atividades normal do dia a dia nas lavouras. Assim como também da metade de Santa Catarina para o oeste dificilmente chove. Se tiver coisa muito isolada, da metade de Santa Catarina para o leste, nós temos chuva em vários pontos, principalmente na região litorânea. Pode ter alguma chuva mais forte aqui entre a capital e o litoral norte e baixo vale do Itajaí. Exige atenção na Grande Florianópolis e nessa região aqui da Serra do Mar, como já está encharcado, choveu bastante no fim de semana, é bom sempre ficar atento nas áreas de morros e áreas mais sujeitas a algum alagamento. Na área aqui do vale vai ter períodos maiores de tempo seco. Amanhã começa a melhorar um pouquinho para o lado do pessoal da cebola e do alho em termos de colheita. Tem chuva? Tem, mas melhora um pouco. Aqui no sul do estado também começa a melhorar um pouco para quem quer fazer tratamento em arroz contra brusone e outras doenças. Para quem quer fazer adubação de cobertura, seja em áreas de pomar ou na parte aqui de, vamos dizer assim, de cobertura, qualquer parte de adubação nessa faixa leste aqui do estado, principalmente na fruticultura, teremos uma condição de tempo assim favorável nesse sentido. Nessa área aqui do estado já fica mais seco, permitindo um bom andamento na parte da fruticultura, tratamento e no dia a dia normal, principalmente aqui no oeste do estado, onde ficou um tempinho com chuva, vai ser uma semana de tempo seco. O Paraná também, boa parte do Paraná vai ter tempo seco amanhã com alguma chuva isolada nessa faixa aqui do norte, nordeste e leste do estado, principalmente aqui na região da Serra do Mar. São Paulo tem chuva, como a gente falou, a capital paulista pode ter alguma pancada mais forte isolada, principalmente à tarde, assim como o sul de Minas. A área do café em Minas e São Paulo vai ter uma situação muito boa em termos de umidade. O centro-sul do Mato Grosso do Sul, que aparece aqui no mapa, tempo seco, assim como Paraguai, Argentina, Uruguai. Só que a faixa extremo leste do Uruguai que tem alguma instabilidade. Aqui o acumulado até quinta-feira. Como vocês podem ver, nessa grande área aqui fica seco até quinta-feira. Pouco ou nenhuma chuva na parte oeste da região sul. A chuva se concentra mais do centro para o litoral e principalmente na região litorânea. Uma boa parte dessa chuva já aconteceu, foi nessa segunda-feira. Na terça, quarta e quinta não é muita coisa. Aqui nessa área aqui pode ter alguns temporais isolados entre terça e quinta-feira. No Mato Grosso do Sul, continua ruim na região do Pantanal, com pouca chuva na fronteira com o Paraguai, então a metade leste, a oeste do Mato Grosso do Sul fica ruim em termos de chuva. Melhora nessa faixa aqui que vai da divisa com Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo e Paraná. Toda essa região aqui vai ter umas pancadas boas de chuva, ajudando um pouco mais nas culturas em andamento. Feijão, milho, soja, algodão e tantas outras. No Mato Grosso dá uma melhorada no geral. Vai ter chuvas um pouco mais espalhadas pelo estado, continua ainda abaixo do normal, mas pelo menos melhora em todo o estado por um bom andamento das culturas de verão, principalmente a soja. Aqui no Goiás também, pegando aqui o centro-sul do estado, Tocantins dá uma melhorada, para aquele lá que vem nos acompanhando no canal, que eu falei para fazer o plantio em etapas do pasto, está indo bem. O primeiro plantio já deve estar indo com uma situação boa, agora ele deve ter feito o segundo e pode já fazer o terceiro. Então vai ter aí uma condição boa de chuva em todo o Tocantins. Maranhão também dá uma melhorada nessa parte centro-sul e oeste do estado, melhora um pouquinho a chuva aqui no centro-sul do Piauí. Na Bahia começa a melhorar um pouquinho no extremo oeste, divisa norte aqui com Minas. Na área de Irecê, Chapada Diamantina, pode ter algumas chuvas isoladas aqui. No litoral do Nordeste continua aquela situação normal de sol, nuvens e chuva, com períodos maiores de tempo seco.
Começa a aparecer alguma chuvinha isolada aqui no extremo oeste de Pernambuco, alguma coisinha aqui na área central, melhora um pouquinho de nada aqui no Ceará, avança um pouquinho para o interior do Rio Grande do Norte, até a metade leste da Paraíba, a metade leste também do Pernambuco. Então começa a aparecer alguma chuva na área mais seca aqui do Nordeste, mas ainda muito irregular, talvez seja mais nuvens do que chuva de hoje até quinta-feira. No norte do país, aquelas pancadas tradicionais que sempre ocorrem praticamente todos os dias, principalmente à tarde e noite, eventualmente madrugada e manhã. Nesses pontos em vermelho, onde pode ter uma chuva mais significativa. O Rio de Janeiro merece uma atenção maior. Poderemos ter chuva bem volumosa em algumas áreas do Rio, trazendo algum transtorno, seja na área serrana ou na Baixada Fluminense. No Espírito Santo também, que amanhã não tem muita chuva, começa a ter instabilidade ao longo dessa terça, quarta e quinta, podendo ter alguns temporais isolados. E Minas Gerais, como um todo, vai ter chuva, trovada, que pode trazer algum transtorno pontual, seja na região da capital ou em outras cidades do interior. Melhora um pouquinho aqui no norte e nordeste de Minas, que anda bastante seco. Então até essa parte aqui dá uma melhorada, assim como melhora nessa faixa aqui da Bahia, Piauí e Maranhão. No sul, nós teremos o volume de chuva maior na faixa leste aqui. Como eu falei, uma boa parte dessa chuva já ocorreu. Foi principalmente hoje e talvez ainda na madrugada de terça-feira. Aqui também no norte, extremo norte do Paraná e Mato Grosso do Sul e extremo oeste de São Paulo pode ter alguns temporais isolados entre terça, quarta e quinta. E aqui nessa faixa, chuvas irregulares na região e pouco ou nenhuma chuva na faixa oeste e sudoeste do estado, oeste de Santa Catarina e boa parte da área de produção do Rio Grande do Sul. Seco no Paraguai, Argentina e boa parte do Uruguai. Nesses tons de cinza é muito mais nuvens do que chuva. No momento, essa pausa na chuva aqui nessa região é até boa para o pessoal colocar em dia a parte de tratamento, de controle de pragas e doenças, e na atividade normal do dia a dia para colocar muitas atividades que estavam sendo atrapalhadas pela chuva. Mas já começa a acender um sinalzinho amarelo que mais tarde vocês vão ver o porquê. Aqui é a anomalia para os próximos 15 dias. Nessa grande área em marrom é onde a chuva fica abaixo do normal. Dá uma diminuída aqui no norte, continua ruim na parte norte do Mato Grosso, ruim no sentido que não tem aquele volume ideal de chuva, né? Mas pelo menos ainda está tendo chuva, só que vai chover menos que o normal nessa época. O Tocantins também, apesar de ter boa chuva. Na Bahia começa a melhorar um pouquinho aqui no norte da Bahia, mas ainda continua com chuva abaixo do normal nessa grande faixa aqui do centro-oeste e sul da Bahia. Embora vai ter chuva nesse período, mas é menos que o normal para a época. Melhora no centro-norte do Maranhão, centro-norte Piauí, dá uma melhorada no Ceará, começa a melhorar aqui no Pernambuco, que me perguntaram bastante, então é provável que a segunda quinzena de dezembro, começo de janeiro, comece a melhorar aqui no sertão nordestino, no semiárido nordestino, entre Piauí, sul do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e norte da Bahia, e também interior aqui do Alagoas e Sergipe. Mas nessa faixa marrom ainda continua com chuva abaixo do normal, mas ele melhorou. Se eu não me engano, no domingo apareceu uma área vermelha aqui, hoje já diminuiu. Melhorou mais aqui em boa parte de Minas, diminui um pouquinho aqui no Triângulo Mineiro, continua ainda abaixo do normal aqui no norte e nordeste de Minas, o Espírito Santo. Bastante chuva aqui no Rio de Janeiro, boa parte dessa chuva deve ser o que está acontecendo hoje, amanhã e talvez quarta-feira. Um pouco de atenção nessas áreas entre o sul e leste de Minas e o Rio de Janeiro. No geral, São Paulo, uma parte fica acima da média, a parte centro-sul e divisa com Mato Grosso do Sul é que fica abaixo do normal, mas está numa situação ainda razoavelmente boa. Continua preocupando aqui a área do Pantanal, continua com chuva abaixo do padrão. O Mato Grosso do Sul também dá uma diminuída na chuva, começa a melhorar aqui no centro-sul do Paraguai, pontos do norte e nordeste da Argentina. E no sul do país, que vocês podem ver, já começa a aparecer alternância entre pontos bons e ruins em termos de chuva. Rondônia também continua preocupando, continua atrapalhando talvez algumas áreas de girassol, soja e talvez milho nessa região. E vamos ver aqui na Bolívia, dá uma melhorada aqui na faixa central da Bolívia. Na parte sul e norte da Bolívia continua ainda com chuva abaixo do padrão. Aqui no sul, como pode ver, nos próximos 15 dias, até praticamente
próximo do Natal, nós já vamos começar a ter períodos maiores de tempo seco. É uma diminuição, é chuvas abaixo da média, mas como a chuva está sendo razoavelmente boa nesse mês de dezembro, por enquanto a situação ainda está, vamos dizer assim, boa. Mas é um sinalzinho amarelo que começa a acender. O Rio Grande do Sul dá uma melhorada aqui, talvez alguma pancada forte ocorra dentro desse período aqui no noroeste, oeste do estado. Começa a diminuir a chuva na região da Campanha e sul do estado. Esse acima do normal provavelmente foi em função de hoje e amanhã. Aqui em Santa Catarina dá uma diminuída por um todo no estado. Por enquanto vai ajudar, quem sabe na reta final, na segunda quinzena de dezembro, possa ajudar o pessoal da cebola, do alho e quem sabe quem plantou feijão mais cedo. Isso também, com a diminuição de chuva, ajuda no controle das doenças em termos de tratamento. No Paraná, de maneira geral, também dá uma diminuída. Fica bom nessa faixa aqui verde de São Paulo, Mato Grosso do Sul e, como a gente falou, aqui no Paraguai e nessa região aqui da Argentina. Para amanhã, as temperaturas vão ser agradáveis. Toda essa faixa aqui do país, desde a Bahia, Minas, São Paulo e o sul do país, com temperaturas mais agradáveis de manhã cedo. Nessa região aqui, mínimas em média entre 15 e 20 graus, sendo que nessas áreas mais brancas, um azul mais claro puxando para o branco, pode ter alguns pontos com 10 a 15 graus de temperatura. Fica friozinho para dezembro em boa parte do sul, friozinho aqui na região serrana do sul de Minas, na região serrana aqui da Chapada Diamantina. Então, de maneira geral, nessa faixa aqui do estado, do país, que está indicando aí um domínio maior da massa de ar frio que está aqui no oceano, as temperaturas ficam em média entre 14 e 19 graus de mínima. Aqui nas áreas mais frias do sul, entre 10 e 15, alguns pontos até abaixo de 10 graus, como a região aqui da Serra Catarinense, topo do Rio Grande do Sul e talvez os Campos de Palmas no Paraná. E quente, abafadão, nessa faixa aqui amarela do noroeste e norte do Mato Grosso do Sul e sul-sudoeste do Mato Grosso, onde pode ficar entre 24 e 29, assim como essa faixa aqui também do Piauí e Ceará, com uma madrugada quente. Grande parte do país, as mínimas ficam entre 22 e 25 graus, o que é normal nessa época. As máximas ficam mais altas aqui no Nordeste, onde chove menos. Nessa grande região aqui fica entre 34 a 38 graus, principalmente nessas áreas mais escuras aqui em preto, do Paraíba, Rio Grande do Norte, partes do Ceará, interior de Pernambuco, Piauí, a região de Teresina, aqui o extremo norte da Bahia e também aqui na região de Cuiabá, noroeste do Mato Grosso do Sul, Cáceres no Mato Grosso, com temperaturas entre 33 a 37 graus. Grande parte do país com as máximas oscilando entre 30 a 35. Nesses tons mais claros aqui, as máximas ficam em média entre 24 e 29 graus. Faz calor, mas nada demais. Nos próximos dias esse calor vem um pouquinho mais aqui para baixo, aqui continua quente e no Mato Grosso fica menos quente, em virtude da nebulosidade e da chuva. Para os próximos 10 dias, as anomalias estão indicando temperaturas um pouco mais altas que o normal, principalmente entre Tocantins, Goiás, oeste da Bahia, Minas, Espírito Santo e Rio. Começa a aquecer um pouco aqui no sul, que está frio, e fica ameno, agradável, mais frio que o normal, nessa faixa aqui em azul do mapa. Boa parte do país está mais em torno do normal dessa época do ano. Aqui na região sul, até agora nós já estamos na primeira semana de dezembro e aqui na região serrana de Santa Catarina, em algumas outras áreas aqui do sul, as médias estão em torno de 1 a 2 graus abaixo do normal. Esse começo de verão está frio aqui no sul. Aqui os próximos 46 dias, aquilo que a gente falou, continua com chuvas abaixo do normal nessa faixa aqui do país, diminui na região amazônica, continua diminuindo, ficando um pouco mais seco no Pará, principalmente nessa parte de produção, continua não muito bom para o Tocantins, pode ser que haja ainda condições de períodos aí de 5, 10, 15 dias com pouco ou nenhuma chuva, continua ruim aqui no nordeste do Mato Grosso, melhora em boa parte do Mato Grosso, principalmente aqui na parte sudeste, região próxima à Primavera do Leste, divisa com Goiás, dá uma melhorada ao longo de dezembro, parte de janeiro, melhora em boa parte de Goiás, ficando um pouquinho arriscado com algum possível veranico no extremo norte, preocupa o Tocantins, continua com chuvas abaixo do normal no Maranhão,
Piauí, melhora aqui no semiárido nordestino, começa a aparecer indicativos de chuva no sul do Ceará, na região da Paraíba, Pernambuco, norte da Bahia. Irecê acho que fica bem no limite de uma chuva de normal abaixo da média, diminui um pouco a anomalia negativa aqui na Bahia, o que indica que deve começar a melhorar talvez final de dezembro ou meados de janeiro para frente. Melhora em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio, São Paulo. Nessa região aqui tende a chover acima do normal, o que é bom para os reservatórios que estão precisando, principalmente aqui em São Paulo e Goiás e parte de Minas mais voltada para aqui para São Paulo e Mato Grosso do Sul, e começa a aparecer a acordar a estiagem aqui no sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina começa a preocupar. Na Bolívia chove mais no centro-sul do país, na metade norte do Paraguai continua seco na área de produção da Argentina. Provavelmente eles podem ter problemas de produtividade e produção até o final do ciclo. No sul, como se pode ver, no Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná, São Paulo, a situação está boa. Sul de São Paulo, manchas no Paraná, abaixo da média. Do centro-sul do Paraná para baixo começa a ficar mais irregular a chuva. E fica bem mais irregular abaixo da média em Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul. Essa parte que está acima da média provavelmente é em função da chuva que ocorreu hoje. Mas boa parte do Rio Grande do Sul já começa a acender aquele sinalzinho amarelo. Provavelmente a preocupação vai ser maior a partir de janeiro, fevereiro para frente. Em Santa Catarina e no Paraná, aos poucos também vai começar a avançar essa anomalia negativa para cá. Por enquanto, da região de Cascavel, Toledo, Palotina para cima, ainda tem uma situação boa em dezembro e talvez comece a preocupar a partir de janeiro. No Uruguai fica com chuvas abaixo do normal, assim como na província de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba também uma situação de chuvas abaixo do normal, e o sul do Paraguai. A área do Paraguai com fronteira com o Mato Grosso do Sul começa a melhorar. É aquela situação, começa a aumentar a chuva no centro-oeste e sudeste, diminui a chuva no sul. Em termos de temperatura, boa parte do país em torno de normal, nas áreas em branco, nas áreas em laranja um pouquinho acima, no segundo tom de laranja onde faz um pouco mais calor que o normal, entre a região do Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, parte da Bahia, principalmente Minas e Espírito Santo. Boa parte aqui de São Paulo, Rio para baixo, de normal a abaixo da média, especialmente o Mato Grosso do Sul e aqui os nossos vizinhos. Aqui o sul do Brasil. Está indicando, por enquanto, um verão de normal a ameno. Não quer dizer que não vai ter calor. Vai ter calor, vai ter picos de calor forte que podem durar 3, 4, 5, 6 dias seguidos. Vai ter alguns picos de frio, inclusive pode ser que agora na metade do mês a gente tenha um friozinho mais forte, um sinalzinho amarelo aqui para o arroz no sul de Santa Catarina, que vai estar algumas lavouras vão estar numa fase crítica, que é o início do florescimento. Aqui na região do Vale do Itajaí o arroz está numa situação boa, com essas chuvas agora o rio Itajaí-Açu ficou num nível bom, o pessoal vai conseguir encher bem as quadras. Com essas temperaturas aqui, vai ser bom para a fruticultura aqui no sul do Paraná, boa parte em Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter água, vai facilitar bem o tamanho da maçã na variedade Gala, e vai ter madrugadas frias, vai dar coloração, e tardes com calor. As pragas de inverno e de verão, mas principalmente de verão, a mosca da fruta, deve estar numa situação de normal, talvez um pouquinho menos. As doenças de verão vão seguir o ritmo normal, tem que sempre ter aquele cuidado maior. Como vai começar a diminuir a chuva, o fato de ficar um pouco mais seco diminui a pressão e facilita os tratamentos. Para o pessoal do feijão aqui do sul do Paraná, aqui norte, o Planalto Norte, aqui a região de Fraiburgo, nesse mês tem que tomar um pouco de cuidado com as doenças relacionadas ao frio, em algumas noites, antracnose. Como nós vamos ter algumas madrugadas frias nessa semana e provavelmente na metade do mês, então um pouquinho de atenção nesse sentido. Para quem plantou o milho e está numa condição boa, essas temperaturas aqui de normais abaixo da média é o que o milho quer. Frio de manhã cedo e quente à tarde. Aqui o problema maior vai ser realmente a chuva, que por enquanto está num patamar bom.
mas a partir de meados de dezembro ou janeiro para frente começa a preocupar, assim como o Rio Grande do Sul. Nessa área aqui do arroz do Rio Grande do Sul, o problema talvez de algum frio meio doido possa vir lá no mês de março, final de fevereiro, março. Mas até lá a gente vai avisando. Aqui a projeção da laninha pelo Centro INCEP para o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro. É o auge da laninha. Como pode ver, ela vai ficar mais ou menos aqui entre 1 e 2 graus abaixo do normal nessa grande área aqui. Aqui, só curiosidade, a fase final dela, maio, junho e julho. Como podem ver, tudo indica que a laninha vai persistir pelo menos até o primeiro semestre de 2021. Isso implica em quê? Que o frio vai chegar cedo e que teremos problemas de água na safrinha do milho. Então, pessoal aqui da região do Mato Grosso do Sul e sul do país, no caso do sul do país e Mato Grosso do Sul, tem o risco da estiagem e tem o risco do frio chegando cedo, com algum risco de geada no oeste do Paraná já em abril e principalmente em maio, e talvez a estação seca avançando um pouco mais cedo na área do norte do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, corre-se um pouco de risco na próxima safrinha de milho no país. E aqui o canal do tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Hoje nós chegamos a 14.300 inscritos. Agradecemos todo esse apoio. Temos aqui os vários vídeos que a gente já publicou. Tem também aqui o Veja o Mar, curiosidade, para quem quer ver a Praia do Rincão. Também tem a Veja Serra, que é uma câmera que fica aqui na Climaterra mostrando 360 de São Joaquim. Então acompanhem bem o nosso canal, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, que a gente sempre vai estar atualizando. Eu fiz o vídeo domingo e segunda, meu próximo deve ser na quinta-feira. O do Peter provavelmente na quarta. Então uma boa semana a todos e que São Pedro não atrapalhe tanto a agricultura no Brasil. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.